Oi, gente. Eu estava pensando aqui em falar para vocês sobre educação como relacionamento, mas não necessariamente com os filhos, mas, por exemplo, com os nossos pais, que agora são idosos e que precisam da nossa atenção e do nosso cuidado. Como que isso funciona na prática? Antes de eu continuar, quero lembrar vocês que se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, compartilhem com alguém que possa se beneficiar, acione as notificações, se inscrevam e comentem. É tão bom ouvir o comentário de vocês, certo? Então, vamos lá. Será que funciona da mesma forma que a educação de filhos no sentido de contrato? Direitos, deveres, negociação? Sim, eu vejo que sim. Às vezes, o que acontece com os nossos pais que, por alguma razão, né, idosos, estão sob os nossos cuidados agora, porque não conseguem mais se cuidar. Às vezes, eles vêm até morar conosco na nossa casa. Ou então a gente tem que ir até a casa deles para auxiliá-los em algumas coisas. Então, acho que todas essas situações, elas merecem essa negociação, esse contrato. Talvez não de forma tão, assim, como é que eu posso dizer, certinha, né, cronometrada, vamos falar assim, como quando é com um filho, que a gente realmente põe ali para sentar e vai ser assim, assim, assado. Mas é uma negociação no sentido de que você tem que escutar e valorizar o que é necessário, o que é importante para o seu pai idoso, no caso. E ele também tem que saber que você tem uma vida e que você vai tentar adaptar tanto as necessidades dele quanto as necessidades suas, certo? Então isso tem que partir da gente, porque é difícil para a pessoa que já está precisando de cuidado fazer isto, ok? Eu lembro assim de um exemplo da minha mãe. O meu pai já morreu mais cedo, então ele nem precisou de cuidados. Mas a minha mãe, ela morreu com 76 anos. E durante muito tempo, ela teve diabetes. E eu lembro que a diabetes dela era muito descompensada, né? Ela estava sempre com a taxa alta. E ela, como acho que a maioria dos idosos, né, atuais, vamos falar assim, eles não tiveram um aprendizado sobre a questão da alimentação. Então, minha mãe nem sabia distinguir o que era proteína, o que era carboidrato. E eu lembro que uma das medidas que eu tomei foi levá-la e acompanhá-la numa nutricionista. E lá a nutricionista passava o que ela poderia comer e tal. E aquilo para ela era difícil, porque ela não tinha esse discernimento, por exemplo. Às vezes ela não pensava que arroz e batata eram carboidratos, então ela comia os dois, aí comia em excesso, né? Então era assim, bem, como é que fala assim, sofrido no sentido de que eu tinha que me empenhar e tinha que me esforçar. E no sentido de que às vezes eu me irritava, porque para mim aquilo estava muito fácil, né? Mas para ela não estava. Então eu lembro que chegou no momento em que eu tomei uma decisão, assim, eu não vou mais me indispor com a minha mãe. Eu vou fazer um papel. O papel de falar, lá nós combinamos isso. Por isso que eu ia com ela nas sessões. Então lá na nutricionista, nós combinamos que era isso, isso e aquilo. A senhora não vai comer o que ela falou? Tudo bem, mas era isso que era para fazer. E aí eu parei de brigar uma época, sabe? Foi muito bom, porque assim, eu me senti, como é que falo, muito mais à vontade com ela para curti-la, sabe? Sem ficar pegando tanto no pé. Mas não era fácil, né? E o meu sogro também, ele precisou de cuidados. E ele veio morar aqui na nossa casa.
E, por exemplo, eu lembro que ele tinha hábitos alimentares, assim, diferentes dos nossos no sentido de horário. Por exemplo, eu não tenho muito horário, né? Depois que as meninas saíram de casa, eu e o Ari, a gente come quando a gente tem fome. Ele já tinha aqueles horários mais específicos: café da manhã, almoço, lanche, jantar. Então eu lembro que isso foi algo novo para mim, assim, porque eu tive que me adaptar a isto, certo? Tá, ele teve também a participação dele, né? Ele muitas vezes tinha que falar o que ele gostava, porque eu não sabia, né? E a gente procurava negociar dessa forma. Mas para que eu não sofresse, eu me adaptei no sentido de que eu me programei para deixar as coisas arrumadas, né? Como eu não fazia o almoço para a gente no final de semana, por exemplo, eu sempre deixava alguma coisa na geladeira. Então, na hora dele comer, ou eu, ou o Ari, meu marido, que a gente sempre dividiu muito essas tarefas, e a gente providenciava para ele, porque para ele era importante, né? Era um hábito que ele não conseguia quebrar, né? Ter aquele horário específico para comer. Mas é importante a gente pensar assim: o que eu quero dizer com esse contrato e essa negociação? Eu tenho que me adaptar, me ajustar, fazer alguns ajustes, mas eu não posso simplesmente apagar a minha vida. As pessoas que vão, como é que fala, precisar da minha ajuda, elas têm que saber, né, os nossos pais, que eu tenho minha vida. Então, se ele quer que eu fique lá na casa dele mais tempo do que eu consigo ficar, ele tem que saber que não vai ter condições. Se ele vem para minha casa, ele vai ter que se adaptar a algumas rotinas da minha casa, né? O que não é possível, não. Como, por exemplo, essa questão do almoço. Mas aí, como é que eu fiz? Eu preparava antes e ele tinha a refeição na hora que ele precisava. Sem eu ficar, como é que fala? Ter que mudar completamente a minha rotina, né? Então foram pequenos ajustes. Então esses pequenos ajustes são muito importantes da gente fazer para que a nossa vida não se torne inviável e que para a vida dos nossos pais que estão precisando do nosso apoio agora, a vida continue gostosa, né? E não aquela coisa horrível de se viver. Porque para eles não é fácil também, né? Terem que ser cuidados por nós, terem que se mudar para a nossa casa. Então é nesse sentido que a gente tem que negociar, entender quais são os direitos e deveres. E eles também, na medida do possível, entenderem os nossos direitos e deveres. Tá certo? Até a próxima!